Sejam muito bem-vindos a mais um programa Agenda Saúde. E hoje vamos entrevistar Dr. Edson Fernandes, que é especialista em otorrino e estética facial. E vamos falar de um tema muito importante, que é o preenchimento facial. Obrigado, Marcos. Muito bom estar aqui no seu programa, mais uma vez, para esclarecer a população. A gente tem visto aí nas mídias, né, complicações de procedimentos estéticos. Então, a gente está aqui para alertar e esclarecer a população desse tema tão importante. Dr. Edson, o que é exatamente o preenchimento facial? Marcos, hoje em dia aumentou muito, né, a procura por procedimentos estéticos. E eu, particularmente, acho isso muito importante, as pessoas se envelhecerem bem, se sentirem bem consigo mesmo, uma autoestima boa. A grande questão é que, muitas vezes, tem se notado uma falta de critério de alguns profissionais que fazem essa parte estética e até mesmo de algumas pessoas que procuram. Então, o preenchimento na face, o preenchimento, assim, às vezes pode ser corporal também, o preenchimento nada mais é do que a aplicação de algumas substâncias que gerem algum volume e que façam uma melhora da estética do paciente. Aí existem diversos produtos, inclusive, que se usam que não deveria se usar, como o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que nada mais é do que um plástico, e que se tem usado no rosto, às vezes no corpo, e tem se visto cada vez mais complicações do uso desse produto. Por outro lado, existem produtos excelentes, como o ácido hialurônico, que quando utilizado na face, às vezes no corpo, pode dar um rejuvenescimento, uma melhora de um volume em uma região que precisa dessa melhora e sem grandes complicações. Claro, tudo tem complicação, a gente vai falar disso um pouquinho, mas com menos risco do que produtos permanentes como o PMMA. Quero te fazer duas perguntas. A primeira, aonde que dá para preencher em relação a todo o nosso rosto? E quais são os materiais mais utilizados nos procedimentos de preenchimento facial? Ótimo, vamos falar da face então, que está falando com a minha área. Marcos, olha só, na face a gente consegue preencher praticamente a face como um todo. Lembrando que cada local preenchido existe riscos e limitações que devem ser observados. Eu só uso para preenchimento, para aumento de volume, o ácido hialurônico. Ácido hialurônico é um componente que a gente tem naturalmente no nosso corpo. É ele que dá um volume, deixa a nossa pele mais viscosa, deixa a nossa pele mais elástica. Nós produzimos. Nós produzimos, é do nosso próprio organismo, ácido hialurônico. Quais são as regiões mais comuns de preenchimento? Queixo, pacientes que têm o queixo pouco proeminente. Mandíbula, a gente pode preencher para deixar uma mandíbula mais marcada. A gente pode preencher boca, lábios, tá? Pode preencher nariz para pequenas alterações nasais. Se forem alterações grandes, aí é a rinoplastia. Região de zigoma, que é a maçã do rosto, que a gente pode preencher. Região de olheiras, a gente pode preencher também, tá bom? Região temporal, que é essa região lateral, são as regiões mais comuns. Você falou do Botox. O pessoal confunde muito o preenchimento com o Botox. O Botox é uma toxina que ele paralisa o músculo. Então, o Botox, ele é feito na região que você tem propensão a ter ruga. Por exemplo, região da testa, a gente usa Botox nessa região para poder paralisar, para evitar a cara de bravo, essa região aqui, essas ruguinhas laterais, a gente diminui ela com o uso do Botox, tá? Então, o Botox ele não faz volume, ele só paralisa o músculo e diminui as rugas. Então, essa é a diferença entre o ácido hialurônico, que é o que a gente usa, com o Botox. Os dois são procedimentos estéticos complementares. E quais são os profissionais habilitados para fazer esse tipo de procedimento? Olha, o profissional médico, quando ele faz uma especialização, um curso na área, cirurgião plástico, otorrino, oftalmologista, geralmente são os médicos que estão habilitados para fazer. Existem profissionais não médicos que também fazem esse tipo de abordagem.
estão habilitados pelo conselho deles a fazer farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros, tá? Claro, o que eu quero ponderar aqui, complicações, mesmo você usando um produto correto, da maneira correta, elas podem ocorrer. Elas podem ocorrer. Eu acho que o profissional, para fazer um procedimento desse, ele deve saber resolver as complicações. Ele deve saber resolver as complicações. Então, se o profissional ele sabe resolver as complicações, ele pode fazer. Ele pode fazer. Eu, particularmente, acho que quando se faz com médico, tem uma maior chance dele saber resolver as complicações, mas não quer dizer que seja todos os médicos são perfeitos, todos nunca erram, nunca acontece complicação. Mas a chance é menor, na minha opinião, respeitando todas as outras profissões. Quais são os benefícios imediatos e a longo prazo do preenchimento facial? Marcos, vamos dividir os preenchedores em pacientes jovens e mais idosos. O paciente jovem, por exemplo, eu falei aqui do queixo. Tem paciente que nasceu com queixo pequeno. Nasceu. Claro, tem cirurgia para isso também. Ou ele não quis fazer a cirurgia, ou ele não tem dinheiro para fazer, ou optou por não fazer a cirurgia. E aí a gente tem a possibilidade de melhorar a autoestima dele fazendo esse preenchimento. Fazendo o preenchimento do queixo, com a harmonização facial melhor. No caso do idoso, geralmente ele vai perdendo o volume da face. Tem aquela face derretida que a gente fala. Então, lembrando que o preenchedor ele não muda a pele, a parte de fora, ele só enche o rosto. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar com aquele rosto muito cheio também. A gente viu aí, às vezes, o pessoal brinca da desarmonização facial ou demonização facial. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho cerca de 6 ml de ácido hialurônico no rosto. Queixo, mandíbula, olheira, e tá natural, não tá... Há quanto tempo o senhor aplicou? Bom você falar isso, porque o ácido hialurônico, alguns falam que ele é temporário, mas alguns estudos mostram que tem pacientes que ficam com ácido hialurônico por 9 anos, ou mais, assim. Então, eu apliquei já tem... Eu sempre vou reaplicando, mas tem cerca de 4 anos que eu venho fazendo algumas manutenções. Uhum. Então, e tá natural, então não tem nada artificial. Então, assim, é possível fazer uma harmonização facial, um preenchimento, e que isso fique de uma forma natural. Sim, igual você falou em relação... Tem pessoas que a informação não chega nela, né? Às vezes a pessoa ela acha que não tem nem... o queixo dela vai ficar eternamente ali, porque às vezes a informação não chega até ela, que ela pode remodelar ele, né? Sim. Melhorar ele com o preenchimento. Marcos, por isso a importância de um programa como esse, a gente está passando essa informação para a população. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te chamar a atenção que a informação, hoje em dia, ela tá aí. Ela tá aí. Claro, você tem que saber onde procurar. Tem informação boa e informação ruim. Sim. Mas existe informação. Procure as sociedades médicas da área, Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Plástica, de Otorrino, que com certeza você vai ter informações a respeito disso. Porque, assim, cuidado com o que você vê nas redes sociais. E muitas vezes são desinformações. Sim. Desinformações. A gente está aqui para levar informação de qualidade. Doutor Edson, existe algum tipo de anestesia utilizada durante o preenchimento facial? Sim, nós fazemos um procedimento todo com anestesia. A anestesia que é utilizada é a anestesia local. A gente faz uma anestesia no local que vai ser colocado o preenchedor. Tipo a de dentista? Isso, exatamente. Anestesia local, uma infiltração local. O dentista age também, é chamado locorregional, né? Que é uma região toda. E é um procedimento que a gente que é feito com o mínimo desconforto. É bem tranquilo. Mas assim, se a pessoa fazer. ela quiser sem anestesia, dá pra ir também? Mas não tem porquê, né? A gente fazer sem a anestesias, o desconforto vai ser maior. Então é uma coisa que a gente faz uma anestesiazinha local e consegue fazer com tranquilidade. Sim. E quanto tempo, em média, dura esses preenchimentos faciais? É igual a gente estava conversando, depende do local. Por exemplo, um local que se mexe muito, que a gente sempre está movimentando, que é o lábio. Aí a gente faz um preenchimento labial. O preenchimento labial, ele tende a durar cerca de um ano, tá? Geralmente, a boca ela não volta 100% ao que era antes.
tem-se ainda um volume residual, mas boa parte do produto é absorvido sim. Agora, preenchimentos como queixo, mento, ele vai diminuir um pouquinho, o organismo vai absorver um pouco daquele ácido, mas costuma durar por vários anos, assim, a questão. Estudos, igual eu falei, tem estudo que mostra preenchedor por mais de 9 anos. E acredito que vai de acordo também com o produto que você coloca, né? Igual você citou aquele primeiro produto que não convém ficar aplicando. Sim, o PMMA, que é um produto permanente, que é um plástico. Esse produto, ele não sai jamais e o organismo pode criar rejeição contra ele. Então, isso aí a gente não usa e não recomenda. Quais, então, são as possíveis complicações ou efeitos colaterais do preenchimento? Primeiramente, se usou um produto inadequado, como PMMA, é um produto que ele fica permanentemente no seu organismo, pode causar rejeição a qualquer momento. E a remoção dele é muito difícil de ser realizada. Muito difícil de ser realizada, porque só vai ser feita cirurgicamente. E é uma cirurgia de difícil acesso, porque ele gruda nos tecidos. Então, o PMMA causa mais complicações. Complicações do ácido hialurônico, que é o que a gente usa. Quando a gente injeta qualquer produto na pele, existe o risco de alterações vasculares, que é pegar um vaso sanguíneo. Se a gente pega um vasinho sanguíneo, essa pele ela vai começar a ter sofrimento, que é ficar isquemia, falta de sangue. No caso do ácido hialurônico, existe a enzima que degrada o ácido hialurônico, que é a hialuronidase. Então a gente consegue reverter essa isquemia quando tratada rapidamente. Então, uma das complicações é a isquemia. Outra complicação é você preencher demais. Você também consegue retirar parte desse produto com a hialuronidase. Existe uma complicação mais rara que a gente viu aí teve uma cantora famosa que foi a Joelma, que é o edema tardio. De repente, ela teve uma infecção viral e aquele ácido hialurônico inchou. É bem raro de acontecer isso, e com o tratamento, ele tende a se voltar para o tamanho original. Então, é uma complicação bem rara e que tem tratamento. Então, resumindo, ácido hialurônico tem complicação? Tem, mas são fáceis de tratar, no geral. E o PMMA, já quando as complicações acontecem, são mais difíceis de tratar e podem ser permanentes. E o preenchimento facial, ele é para todas as idades, doutor Edson? Não, a gente não preenche criança, tá? A partir de quantos anos? Olha, assim, salvo algumas exceções, geralmente a gente faz a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos. Mas ele sim é para todas as idades a partir dos 18 anos. Por quê? Eu dei o exemplo aqui do paciente jovem que tem queixo, que não tem queixo, que tem uma boca mais fina. Esse é um candidato ao preenchimento. Ou um idoso que perdeu a sustentação do rosto, precisa melhorar isso daí, também é um candidato ao preenchimento com ácido hialurônico. Então, desde um jovem até o idoso é candidato, sim, né? Lembrando que o ácido hialurônico não trata a pele, existe a cirurgia, que é o lift facial, que às vezes, em alguns casos, está melhor indicado do que o preenchedor com ácido hialurônico. Ótimo. E quais são os cuidados pós-procedimento de preenchimento facial? Olha, complicações existem, eu já falei, então você tem que ficar junto do seu médico, qualquer alteração você deve alertá-lo, tá? Uhum. Evitar sol nos primeiros dias, porque pode ter um roxinho ou outro no lugar que a gente injeta o produto, mas no geral, você fez a aplicação, no outro dia você já pode trabalhar normal, fazer atividade física, só evitar o sol mesmo e qualquer complicação falar com o seu médico. Show. Doutor Edson, eu quero agradecer imensamente seu tempo e todas as informações que você nos deu aqui. Saiba que o programa sempre vai estar aqui com portas abertas, sempre que você puder estar aí com a gente. Marcos, eu que agradeço mais uma vez estar aqui prestigiando vocês, informando a sua audiência. É muito bacana falar desses temas e... Maravilha, doutor Edson. Obrigado. Obrigado vocês que nos assistem e até o próximo programa Agenda Saúde.